Então, estamos na hora. Bom dia. O meu nome é Ana Batalha Oliveira, eu sou editora no Capital Verde, que é basicamente o braço de sustentabilidade do ECO, em que tratamos estas matérias de ESG e também as questões relacionadas com a energia. Hoje, o tema que nos traz aqui é a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que é uma diretiva desenvolvida pela Comissão Europeia que tem como objetivo reforçar a monitorização dos impactos da atividade das empresas, tanto ao nível das questões ambientais como de direitos humanos. Para falar sobre este tema, vou convidar para se juntar a mim o Bruno Ferreira, o Managing Partner da PLMJ, e convido-vos a vocês também, como é óbvio, a assistir. Então, feita a introdução desta diretiva, que vai ser muito melhor explorada daqui em diante, começava por perguntar qual é a necessidade de uma diretiva deste tipo ser criada, se as empresas não estarão a ser suficientemente proativas nos esforços que estão a fazer em termos de sustentabilidade. Obrigado. Esta diretiva vem inserida num conjunto de iniciativas que não são recentes. Desde 2011 que existe um quadro voluntário em que foram aprovados um conjunto de orientações, que são as orientações das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Essas orientações foram aprovadas em termos de poderem ser adotadas de forma voluntária pelas empresas. Elas têm essencialmente três âmbitos. Um âmbito em que obriga um pilar que obriga os próprios Estados a respeitar os direitos humanos, um segundo pilar em que obriga as empresas a identificar, gerir, mitigar e remediar o impacto que possam ter nos direitos humanos, e depois um terceiro pilar, que no fundo é um pilar relacionado com o enforcement e a aplicação e a obrigação de criar mecanismos efetivos que levem à existência de remédios e de, no fundo, acesso à justiça em resultado da eventual violação de direitos humanos. O que tem vindo a acontecer desde 2011, estas orientações foram aprovadas em 2011, mas em resultado de um trabalho bastante demorado do professor John Ruggie, que foi nomeado representante especial das Nações Unidas para esta matéria, e resulta que, no entender da Comissão Europeia e já que tinha sido precedido pelo Parlamento Europeu, não seria suficiente a adoção voluntária destas orientações por parte das empresas. Já existem muitíssimas empresas, especialmente empresas de grande dimensão, que adotam voluntariamente estas orientações das Nações Unidas, mas a conclusão a que chegaram os reguladores europeus, os legisladores europeus, nas suas várias vertentes, foi de que isto não seria suficiente. E, portanto, é nessa esteira que acaba por surgir, no sentido de que, reconhecendo que existem um conjunto de iniciativas voluntárias que não eram suficientes. Mas também surge num outro âmbito adicional, que é, de certa forma, o reconhecimento de que a existência de iniciativas parciais por parte dos Estados-membros, por exemplo, em França existe desde 2017 uma lei da vigilância que obriga as empresas francesas, de facto, também a aplicar isto, que se chama o Mandatory Human Rights Due Diligence, mas aí só na cadeia de fornecimento. Na Alemanha também existe o Supply Chain Act de 2018, que vai entrar em vigor muito brevemente. E, portanto, existem depois outras iniciativas. Existia já uma iniciativa no Reino Unido, que era o Modern Slavery Act, também relacionado em parte com estas matérias, e, portanto, foram estas duas realidades, uma a de que a aplicação voluntária das orientações das Nações Unidas não estavam a surtir o efeito suficiente, especialmente nas empresas de menor dimensão do que as grandes empresas mundiais, e depois também uma conclusão de que a existência de iniciativas
parciais em alguns dos países europeus, também estava a criar um desequilíbrio entre as várias jurisdições e, portanto, que há uma necessidade de harmonizar as regras quanto a esta matéria ao nível europeu. Portanto, mais harmonização, um caráter mais vinculativo, é o que temos aqui. Mais especificamente, que obrigações é que esta diretiva nos traz e que considera mais relevantes, mais importantes neste momento? Aqui acho que podemos falar em dois conjuntos, dois grandes temas. Aliás, um dos temas até parece assim, está enxertado no projeto. O tema principal da diretiva é tornar claro, através de vários mecanismos, que as empresas são obrigadas a mapear. No fundo, nós, só um ponto prévio, nós estivemos a falar no painel em que eu participei, basicamente de uma perspectiva outside in, ou seja, o que é que as alterações climáticas e outros riscos ESG têm como impacto no modelo de negócio das empresas. Esta diretiva e este projeto de diretiva preocupa-se com uma perspectiva inside out. Qual é o impacto que a própria empresa, que a sua cadeia de fornecimento e que os seus clientes têm nas alterações climáticas, em contribuir para a crise climática, a descarbonização, nos impactos de direitos humanos nas cadeias de fornecimento e, portanto, é uma perspectiva, de certa forma, diferente da perspectiva anterior. E o que é que significa? Significa que nesta perspectiva inside out há uma obrigação da administração e da própria empresa verificar qual é o impacto que ela tem em termos de direitos humanos, diretamente, através da sua cadeia de valor, o que significa que, através dos seus fornecedores, qual é o impacto que os seus fornecedores têm num conjunto de direitos humanos, em que se inclui hoje em dia o direito a viver num ambiente saudável, a estabilidade climática, como se pode dizer, e, por outro lado, também saber o que é que o downstream, digamos assim, da sua cadeia de valor, no fundo, o que é que os seus clientes vão fazer com o seu produto e que impacto é que os produtos que as empresas vendem têm no meio ambiente, em diversos destes elementos dos direitos humanos. E, portanto, este é o elemento central desta diretiva. Depois tem vários outros mecanismos de que podemos falar depois, em que procura fazer o enforcement destas obrigações. Depois, em paralelo com esta temática dos direitos humanos, existe um artigo, que é o artigo 15º, que é muito específico para o combate às alterações climáticas e que está um bocadinho deslocado do resto da diretiva, porque, por exemplo, os mecanismos que fazem referência à responsabilidade civil dos administradores ou ao direito de obrigar a haver um remédio para violações dos direitos humanos que se aplicam à generalidade dos direitos humanos não se aplicam a este tal artigo 15º, que é um artigo que obriga as empresas a considerarem o seu modelo de negócio, a sua estratégia e verificarem se esse modelo de negócio e essa sua estratégia estão alinhados com o combate à emergência climática e com a necessidade de cumprir o Acordo de Paris e limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. E, portanto, há esta outra vertente desta diretiva. Não sabemos se elas vão subsistir as duas em paralelo, mas a ideia é que as empresas de uma determinada dimensão sejam obrigadas a ter este plano, a identificar qual é o impacto que têm e que depois que existam, sejam nomeadas umas autoridades de supervisão em cada país que verifiquem se este plano foi aprovado e que assegurem que este plano, sempre que um dos riscos da atividade da empresa seja para um risco de atrasar ou evitar a transição energética e combater a crise climática, que existam objetivos de redução desse impacto para a empresa. Ou seja, não existem depois outros dos mecanismos normais que nós estamos habituados de responsabilização dos administradores e tudo isso. Não, há só aqui uma obrigação de a existência de um plano que identifique qual o papel que a empresa está a desempenhar a este nível, que este plano, caso um dos riscos da atividade da empresa esteja relacionado com esta questão da crise
climática que tenha um objetivo de redução e que depois que haja uma penalização pela não aprovação deste plano, mas não pelo seu incumprimento, digamos assim, o que já não acontece na outra vertente dos direitos humanos. Tendo em conta todas essas exigências, que ainda são bastantes, será que consegue mais ou menos estimar se os custos serão demasiado pesados, porque são as empresas que vão ter de acarretar com os custos de toda essa due diligence? São demasiado pesados, sobretudo no contexto que vivemos agora, de crise? É difícil. Para já, nada disto se aplicará antes de 2015, portanto, espero que já não. 2025, espero que já não estejamos em crise parecida com esta e que a situação já não seja a presente. Mas, de qualquer forma, é difícil determinar porque existem custos, mas também, como o António Miguel falou no início, existem também oportunidades de negócio nesta transição e, portanto, sabemos que há empresas que têm uma melhor performance quando têm um conjunto de regras mais exigentes a este nível e que, no fundo, são regras das que vêm a ser formalizadas já nesta diretiva. E, portanto, é difícil, de facto, medir isso. Agora, o que acontece é que vai existir um impacto mais imediato nas grandes empresas a nível europeu, porque os limiares a que se vai aplicar esta exigência são bastante exigentes. No fundo, vai-se aplicar às grandes empresas alemãs e francesas e nos grandes nos países com uma economia de maior dimensão. O impacto que vai ter em Portugal vai ser uma espécie de trickle-down, porque, basicamente, as nossas empresas exportam e vendem para essas grandes empresas e, portanto, estão na cadeia de fornecimento dessas grandes empresas. Aí é que vai estar o impacto para as empresas portuguesas. Em termos de custo, a diretiva tem um conjunto de elementos que procura acautelar a posição especialmente das PMEs. Há um conjunto de obrigações que não se vão aplicar diretamente às PMEs. Por exemplo, naquilo que diz respeito à aplicação do setor financeiro da diretiva, tem algumas limitações quanto à possibilidade ou à obrigação dos bancos acabarem com a relação bancária que têm com uma empresa que tem um impacto nos direitos humanos se ela for uma PME, ou seja, há aí um conjunto de medidas que procuram acautelar que é difícil estimar se serão suficientes para acautelar esse impacto das obrigações que venham a surgir da diretiva. Mas dentro das várias obrigações que estão para já contempladas, ainda está numa fase de negociação. Portanto, o Parlamento Europeu, o Conselho, ainda têm de dar o seu aval. Prevê que existam questões específicas que possam ter alguma oposição por serem mais controversas? Existem diversas, porque depende com quem falar, não é? Se formos falar com as ONGs, existem as ONGs e boa parte dos membros do Parlamento Europeu que aprovaram até a proposta há já quase 2 anos, uma proposta inicial de sugestão à Comissão Europeia. Existem várias departures ou diferenças face às orientações das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Tem um escopo mais limitado, não é? As orientações aplicam-se a todas as empresas, esta diretiva tem um escopo mais limitado, aplica-se só às empresas de determinada dimensão e aos seus fornecedores. Depois tem algumas, aquele que é talvez venha a ser um dos principais pontos de debate, que é determinar até que ponto é que as empresas, até onde é que elas têm de fazer o esforço de identificar, por exemplo, a origem dos produtos. Uma empresa de retalho que vende uma t-shirt, até onde é que ela tem de ir para fazer a sua análise? Tem de verificar o algodão, a forma como o algodão é produzido, a forma como depois a t-shirt é confeccionada, como é que é transportada. Em princípio, terá de ser este o caminho todo que tem de ser produzido na análise que a empresa tem de fazer. O tema aqui e tem de fazer isso quando vende 5 t-shirts de uma determinada marca,
ou quando vende 100 t-shirts de uma determinada marca. Portanto, há aqui aquilo que a diretiva chama uma relação de negócio duradoura. E, portanto, as empresas vão ser obrigadas a fazer esta investigação, esta due diligence, sempre que tenham uma relação empresarial duradoura. Agora, aqui tudo vai depender do que é que se vai entender por a relação empresarial duradoura. Nas orientações das Nações Unidas, é tudo feito mais com uma perspectiva de materialidade do impacto. Ou seja, não interessa tanto saber se a relação com o fornecedor é uma relação duradoura ou uma relação de uma determinada dimensão em termos empresariais e de negócio. Interessa mais saber sobre se o impacto em termos de direitos humanos que está a ser produzido é um impacto substancial ou não. E, portanto, é uma perspectiva diferente. E depois destas, não sei se vamos falar sobre isto depois, há também uma grande questão que vai continuar a ser debatida, que é a aplicação ao setor financeiro e, nomeadamente, aos bancos destas exigências. De acordo com as orientações, logo a seguir à aprovação das orientações das Nações Unidas, houve um grupo de bancos que se juntou e organizou uma série de conferências numa cidade chamada Thun, na Suíça, que procurou chegar a um consenso entre os bancos sobre qual seria a medida do esforço que os bancos teriam de fazer na investigação do que os seus clientes fazem, não é? No fundo, basicamente, imaginando um crédito bancário, no fundo, qual era o impacto que a utilização desse dinheiro iria ter pelo seu cliente. Se bastava ao banco fazer a análise só da empresa direta a que ele estava a emprestar o dinheiro, se era preciso verificar o resto do grupo em que se inseria essa empresa para ver se havia algum impacto em termos de direitos humanos, e basicamente esse grupo teve uma posição que foi talvez algo temerária, que foi considerar que os bancos só podiam ter um impacto direto nos seus trabalhadores. E, portanto, tudo o que fosse financiamento ou atividade de gestão de ativos, investimento em empresas, isso aí eram as próprias empresas que tinham de verificar esse impacto. O que aconteceu foi logo um backlash bastante substancial, não é? Houve até o professor John Ruggie, na altura era vivo, morreu há poucos meses, fez logo uma comunicação pública, houve um conjunto de adendas adicionais às orientações, no fundo confirmando que as entidades do setor financeiro não deviam ter um papel especial e, portanto, deviam continuar-se-lhes a aplicar as regras das orientações como se aplicam às restantes empresas. Essa realidade, no fundo, foi um bocadinho transportada para o projeto de diretiva, na medida em que, ainda que o Parlamento Europeu, quando fez a sua proposta, tenha dito que, várias vezes, tenha usado a expressão incluindo entidades do setor financeiro, e, portanto, para, no fundo, sublinhar que o entendimento de natureza política do Parlamento Europeu é que não deve haver uma adaptação às instituições do setor financeiro. Já a proposta da Comissão Europeia faz uma adaptação e faz algumas limitações a isso. No fundo, só para dar 2 ou 3 exemplos, neste caso do financiamento bancário, o banco só tem de verificar o impacto que é gerado pela empresa a quem ele está a fornecer o dinheiro ou a que está aí a ajudar a recolher dinheiro, e só tem de o fazer numa fase inicial da relação, ou seja, tem de verificar qual é o impacto de direitos humanos que está projetado ter a utilização do dinheiro e qual o impacto que a própria empresa já tem no momento, na sua cadeia de fornecimento, mas não tem de o fazer de forma permanente. Isto é talvez o elemento que está a gerar mais debate mediático. É claro que existem aqui várias forças em jogo para tentar influenciar o outcome desta decisão, mas ainda há aqui um conjunto de elementos que vão ficar pendentes e que ainda não, sobre os quais ainda não temos visibilidade, e até mesmo aquilo que parece ser um elemento nuclear da diretiva, que é não ser só uma diretiva de cadeia de fornecimento, mas ser uma diretiva da cadeia de valor completa e, portanto, que obriga
as empresas irem verificar o impacto que é gerado pelo seu produto e pela utilização do seu produto por parte dos clientes. Isso também, até esse aspecto tão central, está em causa porque não existe um precedente a nível europeu tão amplo assim. Existem vários precedentes na Alemanha e na França, que já vos falei, em termos de obrigatoriedade de verificar o que é que a cadeia de fornecimento, qual é o impacto dos fornecedores, mas não tanto qual é o impacto que os utilizadores do produto que está a ser vendido têm nos direitos humanos. Mas considera que o negócio financeiro é específico o suficiente que devesse, se calhar, ter uma adaptação? É que, por outro lado, temos visto que uma das principais questões em termos do greenwashing é que vemos emissões de bilhões e bilhões de dívida verde que, no fundo, depois é reconhecido que não se sabe exatamente a utilização que está a ser dada. Sim, eu acho que esse é um aspecto que está a ser tratado na regulação, desde a À parte. taxonomia, a Sustainable Finance Disclosure Regulation. Esse problema já está a percorrer o seu caminho, vai ter uma solução muito mais tradicional da perspectiva da regulação. Vão haver um conjunto de critérios, há uma taxonomia que já que está a ser completada e cada vez mais há um conjunto também de consultores e auditores que estão a ajudar a servir como gatekeepers, no fundo, no controle desse problema do greenwashing. Acho que esta diretiva não é tanto aí o caminho que vai seguir para resolver esse problema. Então, as empresas, fora as instituições financeiras que estão contempladas aqui na diretiva, já se mostram atentas e já há algum feeling do que é que estas empresas pensam sobre esta diretiva, se estão interessadas, estão preocupadas? Não, já há, digamos assim que a preocupação a esse nível, até para um país como o nosso, é mais ao nível das médias empresas exportadoras. As grandes empresas portuguesas já estão preocupadas com este tema, especialmente as empresas de retalho. É uma coisa, a cadeia de fornecimento é uma preocupação que elas já têm há muitos anos e têm mecanismos de auditoria, mecanismos de certificação, que eu tenho a certeza que vão ser ainda cada vez maiores. E, portanto, eu acho que as grandes empresas portuguesas, esse problema está em cima da mesa e até, como o António Miguel falou no exemplo da EDP, até é uma vantagem competitiva bastante significativa o facto de já terem esse problema e já terem lidado com isso e têm conhecimento nesse âmbito. O problema aqui é mais o tecido empresarial médio português, que ainda que muitos deles sejam fornecedores de grandes empresas europeias e, portanto, nessa medida em que essas grandes empresas europeias e as grandes empresas portuguesas já lhes fazem essa exigência, ainda não têm, digamos assim, um nível de conhecimento, nem têm também, para ser sincero, o nível de prestadores de serviço que vai ser necessário em termos de consultores e auditores para conseguirem cumprir com essas exigências. E aí é que está o grande desafio. Nós temos feito umas parcerias com a Câmara de Comércio e Indústria e com outras entidades no sentido de começar precisamente essa discussão com as empresas portuguesas e fazê-las ver que têm de prestar atenção a este assunto, no fundo colocar o assunto em cima da mesa para elas se prepararem, porque temos duas desvantagens. Temos a desvantagem da dimensão do país e temos a desvantagem de não termos cá uma legislação semelhante à que existe na Alemanha, na Holanda ou em França, e que já obrigou as empresas desses países a adaptarem-se e a pensarem neste problema. E, portanto, ainda temos aí um caminho significativo para percorrer. Mas estas exigências da diretiva não se aplicam diretamente às pequenas e médias empresas? Não, diretamente não, só se vai aplicar a empresas de grande dimensão. Mas as pequenas e médias empresas, basicamente, são fornecedoras das grandes empresas, não é? E, portanto, estão na cadeia de valor das empresas e há de haver essa exigência também das grandes empresas às empresas mais pequenas. E esta diretiva poderá afetar significativamente a vontade de empresas terem atividade aqui
na União Europeia ou ao contrário? Esse é um tema bastante interessante. Eu acho que vai depender. Acho que o impacto vai ser mais das empresas que estão na União Europeia ter mais cuidado a cuidar da origem dos seus produtos fora da União Europeia. Acho que esse vai ser um tema bastante impactante. Depois existem outros dois aspectos. Um que é, isto é uma tendência que nas jurisdições mais avançadas neste tema já existe. Nos Estados Unidos, ainda que não exista um regime parecido com este, já existem um conjunto de exemplos. Por exemplo, hoje em dia é impossível importar bens vindos de Xinjiang na China, porque se presume que os bens que vêm para os Estados Unidos, se presume que as mercadorias que vêm de Xinjiang para os Estados Unidos são feitas com trabalho escravo e, portanto, é preciso provar para conseguir importar este tipo de mercadorias para os Estados Unidos que não foi assim, através de certificações, auditorias, etc. E, portanto, já existem exemplos que nos Estados Unidos e que obrigam que têm um conjunto de regras que são, digamos assim, paralelas à regra que estamos a pensar estabelecer. O que é que acontece é que a Europa é um mercado bastante apetecível para muitas empresas. E esta legislação tem um elemento de extraterritorialidade interessante, que normalmente não costumava estar presente na regulação europeia, que é, ela vai ser aplicável a empresas que tenham um estabelecimento na Europa, mas também a empresas que desenvolvam a atividade na Europa ou disponibilizem de alguma forma os seus produtos e serviços sem terem estabelecimento na Europa. E, portanto, há aí um elemento desta extraterritorialidade. Nós todos sabemos que agora esta atenção da Comissão Europeia à extraterritorialidade vem basicamente do Reino Unido, não é? De tudo o que vem do Reino Unido, basicamente, é extraterritorial face à União Europeia, e, portanto, tem muito mais peso económico do que tinha anteriormente, mas tem este elemento da extraterritorialidade. Agora, não sei se isso vai servir como um impedimento à presença de negócios, mas pelo menos ao estabelecimento dos negócios na Europa, mas pelo menos este elemento cria aí um level playing field em que obriga a que estas regras sejam cumpridas na mesma. Estamos aqui mesmo nos minutos finais da nossa conversa, por isso concluía a perguntar-lhe, esta diretiva está agora a ser discutida e depois ainda existem 2 anos para ser transposta para os Estados-membros. Queria perguntar se lhe parece um período adequado, tendo em conta aqui 2 questões algo conflituosas, que é, por um lado, tem bastantes exigências e é preciso algum tempo para ser implementada. Por outro, estamos a falar de direitos humanos, alterações climáticas, que são assuntos muito urgentes de pôr no terreno. E por isso perguntar se estes 2 anos são muito, pouco, exatamente. Não, por isso é que eu acho que é importante as empresas tomarem já atenção a este assunto, sem querer fazer fear-mongering, mas acho que os 2 anos é o período que é previsto após a aprovação da diretiva. A diretiva, a ideia é que, algures no próximo ano, seja aprovada, mas que depois ainda tem de ser transposta para cada um dos países e, portanto, há de ser, talvez, não vou dizer bastante mais, mas um pouco mais do que 2 anos para essa adaptação. Mas, de facto, é um tema bastante relevante, em que é preciso tomar atenção desde já, até tendo em conta a extensão das cadeias de fornecimento das empresas, não é? Porque hoje em dia compram matérias-primas ou produtos feitos nas mais variadas jurisdições e depois temos este tema de saber o que é o standard a que têm de ser obrigadas as empresas quando fazem esta verificação. Especialmente em sítios como, já nem falando nos direitos humanos mais tradicionais, mas um conjunto dos direitos humanos é a necessidade de respeitar o tempo de descanso dos trabalhadores.
Nós todos sabemos que em países, e dando o exemplo da China, não tem este conceito do tempo de descanso dos trabalhadores como nós temos aqui na Europa, não é? As férias são basicamente 2 semanas ali por altura do Ano Novo Chinês. Não há mesmo culturalmente este conceito e, portanto, este é um dos exemplos mais simples de que estamos a falar. Há exemplos bastante mais complicados do que este. E, portanto, saber até que ponto é que as empresas, até onde é que têm de ir e como é que vão poder tratar estes riscos e saber dizer como é que estão a mitigar os riscos propriamente ditos é bastante difícil. Há vários setores onde isso já é uma realidade. Por exemplo, nos temas do cacau, todos os produtos que têm cacau já existem redes de certificação. Este problema já é pensado há muito tempo. Ou quem compra madeira também já pensa neste problema há bastante tempo. Mas, de facto, 2 anos podem, ou pelo menos um pouco mais do que 2 anos, pode não ser o suficiente. É preciso começar a pensar nisso desde já. Pronto, olha, agradecida, obrigada por falar deste assunto que é bastante importante. E agora passava então a anunciar o próximo painel, que é sobre compliance, supply chain e transparência, e chamava o meu colega Filipe Fernandes, que vai moderar. Obrigada.